Olá, meu nome é Bianca Coelho e eu sou psicóloga aqui do Espaço Equilíbrio e gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês sobre dois conceitos básicos. Tá? O primeiro conceito é sobre persona e sombra, como esses dois aspectos influenciam um pouco as nossas vidas. Então, o que é que acontece? De uma forma bem simples, a persona é a nossa máscara, tá? Nós temos diversas máscaras e todas elas são importantes. Por exemplo, eu tenho uma máscara de psicóloga, né, que eu só uso quando eu estou com os meus pacientes. Mas eu também tenho uma máscara, por exemplo, de filha, quando eu estou com minha mãe. Tenho uma máscara de amiga, tenho uma máscara de sócia, tenho uma máscara de empresária, tenho diversas máscaras e elas precisam passear, né? Por exemplo, eu não posso ser a Bianca psicóloga com minha mãe, eu não posso analisar minha mãe, né? E eu também não posso ser uma Bianca mãe com meus pacientes. Então a gente precisa ter cuidado com essas máscaras porque elas precisam realmente passear, né, na nossa vida social. É importante para a nossa vida social. O que é que acontece quando uma persona, uma dessas máscaras, ela se enrijece? Né? Por exemplo, uma mãe, né, que tem seus filhos e ela começa a maternar várias outras pessoas. Por exemplo, ela quer maternar os colegas de trabalho, ela quer maternar o marido, ela quer maternar os funcionários dela. Isso vai acarretar diversos prejuízos na vida dela, porque ela não pode ser mãe do mundo. Né? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando um homem que é um general, um militar, ele precisa ser rígido, sim, com os seus soldados dentro do quartel. Mas quando ele vai para casa, ele não pode ser o mesmo general que ele é no quartel com sua esposa, com seus filhos. Né? Isso vai acarretar diversos problemas na vida familiar dele. Né? Esse é o primeiro conceito de persona. Tá? Um outro conceito que eu quero trazer para vocês é justamente a sombra, que é aquilo que a gente não mostra para o mundo, é aquilo que a gente esconde até de nós mesmos, que a gente não gosta necessariamente. Quando não tem essa flexibilidade, essa figura e fundo, né? Por exemplo, quando a Bianca tá aqui, a Bianca a psicóloga tá na persona, todas as outras Biancas elas estão na minha sombra. Né? Então, quando não tem essa mobilidade, uma fica muito enrijecida, essa sombra ela começa a vir à tona. Né? Ela quer sair, ela quer se mostrar de alguma forma. E então, aí começam a aparecer alguns sintomas, alguns prejuízos na vida social da pessoa. Né? E aí eu queria trazer uma pequena história para vocês do que aconteceu comigo recentemente e como eu aprendi a lidar mais ou menos com a minha sombra. Tá? Quando eu era mais jovem, lá no final da minha adolescência, início da minha vida adulta, eu tinha uma tendência muito grande a colocar uma máscara de que eu era forte, de que eu dava conta de tudo, de que eu podia fazer tudo sozinha, que eu não precisava de ninguém. Essa era a persona que eu queria mostrar pro mundo, era assim que eu queria que o mundo me visse. Só que o que é que estava escondido na minha sombra? Tava uma Bianca frágil, tava a Bianca vulnerável, que também faz parte de mim. Né? Eu também tenho essas partes, só que eu não aceitava e eu não queria mostrar pro mundo e nem eu queria ver que elas existiam. E aí, passei por 4 processos, 2 piercings e 2 tatuagens. Chegava lá no estúdio com essa máscara de Bianca forte, da Bianca que não sente dor, que resolve tudo sozinha. E o que é que acontecia? A minha sombra ela queria vir à tona. A Bianca frágil queria bater na porta e falar, ó, tô aqui. E aí minha pressão caía, eu passava mal, ficava pálida, praticamente desmaiava. E isso era o meu sintoma, era como essa sombra queria mostrar que ela estava ali e ela queria sair, ela queria também ser aceita, ser acolhida. E no momento que eu trabalhei isso no meu processo, trabalhei na minha terapia, comecei a aceitar essa minha fragilidade, comecei a aceitar que eu também tenho um lado vulnerável, comecei a flexibilizar essas duas partes, porque tem horas que a Bianca forte precisa aparecer, claro, mas tem horas também que a fragilidade ela pode aparecer também, não tem nada de errado com isso. Todos nós precisamos de colo às vezes. Quando eu comecei a flexibilizar isso e aceitar de fato, né, acolher, vem cá querida, vamos lá, né, tudo ficou mais simples. E aí recentemente eu fui fazer mais uma tatuagem e já cheguei numa outra postura, já cheguei dizendo pro tatuador, ó, eu sou fresca, ó, eu passo mal. E quando eu me dei conta, o sintoma ele não precisou vir. Terminei a tatuagem, fiquei lá esperando a pressão alta, a pressão cair, no caso, e nada aconteceu. E depois eu fui perceber, é porque eu já tinha aceitado isso dentro de mim. Já estava com isso resolvido, então o sintoma ele não precisou vir, né?
Então é isso, gente. É esse recado que eu queria deixar pra vocês, né? Eu quero que vocês comecem a pensar e refletir sobre esse movimento, né? Sobre a persona de vocês, como é que vocês querem que o mundo veja vocês, o que é que vocês estão escondendo até de vocês mesmos, né? E fica aí a reflexão pra vocês. Um grande beijo e até a próxima.